Na aula passada, sobre as funções nitrogenadas, estudamos as aminas. Então hoje a nossa aula foi sobre as funções nitrogenadas, aquelas que têm como elemento químico principal o nitrogênio. E a primeira função que nós vimos foi a função aminas. Nós vimos que as aminas são compostos derivados da amônia, pela retirada dos 3 hidrogênios e colocamos radicais alquila ou arila. Conhecemos também os nitrilos. Hoje nós conhecemos também os nitrilos, que eram compostos que nós tínhamos do grupo cianeto, C-tripla-N, ou seja, o carbono fazendo tripla ligação com o nitrogênio. Então esses eram os nitrilos. E concluímos estudando as amidas e os nitrocompostos. Nós vimos também que as amidas são derivadas dos ácidos carboxílicos. No lugar do OH, nós colocamos o NH2, ou amônia. E essa amônia pode ter os seus hidrogênios substituídos por outros radicais. E vimos também os nitrocompostos, que são compostos que têm em sua estrutura o NO2, que é o grupo nitro, ok? E que são os nossos explosivos. Uma boa aula! Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Vamos ver se o Chico está acordado, tudo bem, Chico? Tô aqui, Tânia. Pronto para mais uma? Uhum. Joia! Porque hoje, pessoal e Chico, nós vamos ver as últimas funções da química orgânica. Hoje nós vamos estudar as seguintes funções, confira comigo. Haletos, éter, ácidos sulfônicos, organometálicos e tiocompostos. Vocês devem ter percebido aí no nosso clipe de entrada, não sei se o Chico viu, alguém fazendo comida utilizando alho, cebola. O que será que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Será que você sabe, Chico? Eu acho que deve ter alguma coisa disso que a gente vai ver hoje na cebola e no alho, não é isso? Exatamente, são os aromas, os cheirinhos, e que cheirinho bom que sai do alho e da cebola, né? Mas só quando tá fritando, porque quando a gente abre o alho tem um cheiro tão ruim, né, Chico? Um cheiro que de longe também todo mundo já sabe que você está com alho na mão ou mexendo com cebola. Então, esses serão então temas da nossa aula de hoje. Mas nós vamos iniciar então pela primeira função. E a primeira função é a função éter. E quando a gente fala em éter, eu sei, você já se lembra daquele produto que você pega e passa no nariz da pessoa quando ela desmaia, né? Pois é isso mesmo, o éter é usado como anestésico. Mas antes de falarmos sobre o éter anestésico, vamos então ao conceito do que é o éter. Então veja lá, olha, confira comigo, os éteres são compostos caracterizados pela presença de um átomo de oxigênio, então tem o O ali para você lembrar, ligado a 2 radicais orgânicos. Então, sempre que você tiver uma cadeia carbônica e o oxigênio estiver bem no centro dessa cadeia carbônica, dividindo a cadeia carbônica em 2 outras partes, nós temos o éter. Então, nós temos ali o R, ao meio o oxigênio e o R', que seria um outro radical. Às vezes, pode ser que seja o mesmo radical, viu, pessoal? Tanto de um lado quanto do outro, mas sempre o oxigênio ali no meio, ok? Então, vamos ver um exemplo. Veja lá, nós temos o radical metil numa extremidade e na outra extremidade nós temos o radical etil e o oxigênio bem no centro do composto. Então esse tipo de composto é considerado na família dos éteres. Olha lá então para que nós utilizamos os éteres. Os éteres são utilizados como solventes, como matéria-prima na síntese de outros compostos que nós vamos ver mais adiante.
nós temos o éter comum, que é o principal éter. Ele é utilizado como anestésico. Deve-se tomar muito cuidado quando se utiliza o éter, porque ele é um anestésico local. Então, em cirurgias, por ele ser menos denso do que o ar, então ele fica embaixo, ele pode entrar em contato com a roupa do médico e pode atritar e pode inclusive sair faíscas e ele inflamar, ele é altamente inflamável. Então, quando os médicos, né, os cirurgiões, eles vão utilizar o éter, eles têm que utilizar uma roupa especial para que não ocorra, então, a inflamação, para que o éter não seja inflamado, então, durante a cirurgia. Então, ele é útil, mas tem que se tomar cuidado com a sua utilização. Então, agora, pessoal, vamos ver a nomenclatura IUPAC dos éteres. Porque você sabe, né, e você já está aí marcando que todos os compostos têm a nomenclatura IUPAC e a nomenclatura que nós chamamos de usual. E o Chico está esperto nessa. Então, vamos lá, nomenclatura IUPAC. Então, nós fazemos da seguinte maneira, pegamos o grupo menor ligado ao oxigênio, mais a terminação oxi e depois o grupo maior. Então, Chico, para ficar mais fácil, aí vamos ver um exemplo, né? Nada melhor do que um exemplo. Metoxietano. Por que metóxi? Porque se você enxergar do teu lado esquerdo, você vai ver o radical metil, né? Met porque só tem um átomo de carbono. E oxi por causa do oxigênio, então metóxi. Agora veja, agora do lado direito, nós temos o CH2 e CH3, que é o etano, né? Ele era o etano, só que como está ligado ao oxigênio, ele passa a fazer parte, logicamente, do grupamento éter. Então, o nome desse composto vai ser metóxi, CH3O, e o etano, CH3CH2. Deu para você entender? Tânia, olha só, a gente usa a nomenclatura, a gente não usa a nomenclatura dos radicais, né? Quer dizer, etil, metil, a gente usa a dos hidrocarbonetos, não é isso? É isso mesmo, Chico. Estão vendo aí, pessoal? Vocês estão anotando? O Chico aqui já está esperto, ele está sabendo que quando é radical vai ser o nome usual. É isso aí, tá espertão, hein? Agora vamos ver lá, próximo exemplo. Metoxibenzeno. Então, quem é o metóxi? É onde nós temos o CH3, que é o menor radical, e o CH3 ligado ao oxigênio. Por isso, met mais oxi, metóxi, e o benzeno, que é o hidrocarboneto, a parte maior, né? Que nós temos aqui, então, o anel aromático, metoxibenzeno. Agora vamos ver uma outra cadeia, veja lá. É o etoxibutano. Veja que o etoxi agora, ele está à nossa direita, pessoal. Ó, CH3, CH2, mais o oxigênio é o grupamento etoxi. Et, porque são dois carbonos, mais o oxigênio. Agora veja o butano. CH2, 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 CH3. É a cadeia maior que está à nossa esquerda. Então, aí temos o etoxibutano. Não importa de que lado esteja o menor, a parte menor, né? O hidrocarboneto menor. Interessa que você sempre tem que dar o nome do menor para depois dar o nome da maior cadeia. Agora sim, vamos para a nomenclatura usual. Essa que nós vamos usar os radicais. Então, olha lá. Nós iniciamos com a palavrinha éter, para indicar que o composto é um éter, mais o menor radical ligado ao oxigênio, mais o maior radical ligado ao oxigênio e mais a terminação ílico. Parece complicado, mas não é. Então, vamos ver um exemplo lá. Éter, porque o nome dele, né, a função é éter, mais o menor radical. Quem é o menor radical ligado ao oxigênio? É o metil. Isso, é o metil, CH3. E qual é o outro radical ligado ao oxigênio, que está do outro lado lá? É o etil. É o etil, CH3, CH2, mais a terminação ílico. Aí nós temos o nome, éter metil etílico. Fácil, né? Será que temos um outro exemplo aí? Temos sim, olha lá, de uma das mesmas cadeias que nós já vimos aí. Então, começa com éter, mais metil, porque o CH3 é o metil, e benzílico. Então, em vez de benzeno, nós tiramos o O e colocamos a terminação ílico. Então, éter metil benzílico. Nada difícil, né, pessoal? E o éter é uma função bem importante, porque sempre quando nós estudamos as cadeias homogêneas e heterogêneas, é sempre o oxigênio, ou o enxofre, ou o nitrogênio que vai deixar a cadeia heterogênea. Lembre-se disso, assunto das aulas anteriores. Tânia,
E como é que é o nome daquele éter comum que a gente viu antes? Ah, o nome do éter comum, veja o nome usual. Olha lá, ó. É o éter dietílico, o prefixo di, justamente porque vamos ter duas vezes o radical etil. Então, para não ficar falando éter, etil, etílico, a gente já fala éter dietílico, né? Que resume porque é CH3, CH2 de um lado e CH3, CH2 do outro lado. Pois não, Chico? Tânia, tem alguma coisa a ver com aqueles adoçantes, dietil, diete, essas coisas? Olha, não com os adoçantes não, mas tem a ver com justamente o éter, que é aquele anestésico que a gente já comentou no início da nossa aula, que é utilizado como anestésico local. Aí tem a ver. Os nomes às vezes são bem parecidos, mas às vezes tem algumas coisas que são diferentes. Então a gente não pode também achar que tudo, porque termina, é a mesma coisa. Ok, Chico? Ok, Tânia. Joia! Então agora nós vamos estudar a próxima função da química orgânica. A função que nós vamos ver é a função haletos. Haletos, pessoal, porque eles vêm dos halogênios. Não sei se vocês se lembram, mas nas nossas primeiras aulas nós estudamos que os halogênios são os elementos da família 7A da tabela periódica. Quem são os halogênios? O cloro, o bromo, o flúor, o iodo. Então, por isso que o nome é bem semelhante. Então, halogênios são os haletos. Então, agora nós vamos estudar os haletos orgânicos. Então, esses elementos químicos vão se juntar ao carbono e ao hidrogênio. Então, veja só. Definição. Haletos orgânicos são compostos com pelo menos um átomo de halogênio, que é o flúor, cloro, bromo ou iodo, ligado a um radical derivado de um hidrocarboneto. Vamos ao exemplo. Então, como que é um haleto orgânico? Então, você tem o hidrocarboneto, que seria o R de radical, e o X. Então, o X seria o quê? O X poderia ser um flúor, ou um Cl, que é um cloro, ou o Br bromo, ou o I, que seria o iodo. Então, é só tirarmos um dos hidrogênios do hidrocarboneto e, no lugar, encaixarmos um dos haletos. Então, vamos ver se temos aqui os exemplos. Bom, então, os haletos, eles são muito utilizados na fabricação de plásticos, na fabricação de solventes, inseticidas, medicamentos, né? Então, quando nós falamos que esses compostos, eles podem produzir medicamentos, pessoal, você tem que imaginar uma farmácia cheia de medicamentos. Então, para poder produzir aquele número de medicamentos, nós precisamos de inúmeros compostos. E os haletos são muito importantes na fabricação de determinados medicamentos que nós utilizamos. Então, tudo que tiver cloro, tudo que tiver flúor, pode saber que tem um dedinho ali de um dos haletos orgânicos, certo? Vamos ver agora alguns exemplos, então, dos haletos orgânicos. Olha lá, a nomenclatura IUPAC é a que nós sempre vemos em primeiro lugar. Então, o nome do halogênio mais o nome do hidrocarboneto correspondente. Então, qual seria o nome do halogênio? Ou cloro, ou flúor, ou bromo, ou iodo, mais o nome do hidrocarboneto que deu origem. Então, venha comigo. Olha lá. O nome desse composto é 2-bromobutano. Por que 2-bromobutano? Porque veja que o bromo se encontra no carbono 2. E se nós fôssemos dar nome para esse hidrocarboneto, nós iríamos contar quantos carbonos ele tem, met, et, prop e but. Então, but porque são 4 carbonos, an porque nós só temos simples ligação, e o porque era a terminação do hidrocarboneto. Então, 2-bromobutano. Então, nunca se esqueça, é o nome do halogênio mais o nome do hidrocarboneto que deu origem. Nome IUPAC. Vamos ver lá. Outro exemplo, então. Naquele exemplo ali apareceu radical em Chico. E agora, como é que os alunos vão fazer quando aparece radical? Será que é mais complicado? Será que a gente numera daí os dois? Exatamente, Chico, é isso aí. Fica fácil quando você já sabe os hidrocarbonetos, né? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos numerar a cadeia. A única diferença é que o menor número tem que ser dado para o halogênio. Nesse caso aqui deveria ser o iodo, tá? Não é um pauzinho que está solto ali, não, é o I de iodo mesmo, tá? Então, como é que nós vamos fazer? Numeramos a cadeia a partir da ponta mais próxima do iodo. Então, fica lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, vamos dar o nome do composto normalmente, pessoal.
Começando então pela posição do iodo. Então, o iodo está no carbono 2, então fica 2 iodo. O radical metil está no carbono 3, então colocamos lá 3 metil. E o nome do hidrocarboneto, hexano. Por que hexano? Porque tem 6 carbonos, an porque nós só temos simples ligação e o porque é a terminação do hidrocarboneto. Então, como é que ficou? 2 iodo, 3 metil, hexano. Então, nunca se esqueça, achar a cadeia principal e nela deve estar sempre embutido o iodo. Não pode esquecer do halogênio, porque é justamente aquilo que está caracterizando a função que nós estamos estudando, ok? Muito bem, agora vamos à nomenclatura usual. A nomenclatura usual vai usar os seguintes termos: fluoreto, brometo, iodeto, cloreto, qualquer um deles, qual deles estiver presente, mais o nome do radical. Então, veja só, como é que vai ficar o nome do composto? Olha o exemplo, brometo de fenil. Brometo porque é o bromo que está ali presente, e fenil porque aquele radical onde nós temos o anel benzênico é chamado de fenil. Então, ficou brometo de fenil. Agora, veja só, agora nós temos outro radical, não sei se você se lembra, esse é o sec-butil, porque a valência livre está justamente no carbono secundário. Você se lembra, Chico? Claro, claro. Então, veja só, e aquele tracinho ali embaixo não é sujeirinha não, é o iodo mesmo, que muitas vezes os alunos acham que o I tem que ser de outro jeito, então confundem. Então, o I, aqui na redação, nós colocamos então o I maiúsculo, tá? Então, o nome dele é o iodeto de sec-butil, porque nós temos o iodo ligado ao radical sec-butil. Agora, veja só, o clorofórmio, que é esse composto que você está vendo aí, ele é derivado do metano, né? E nós tiramos 3 hidrogênios e no lugar nós colocamos 3 átomos de cloro. Então, o clorofórmio, ele era muito utilizado nas festas na Inglaterra, onde eles diziam a festa do clorofórmio. Então, eles se reuniam em volta de uma mesa, todos cheiravam o clorofórmio até que todos caíam desmaiados no chão. Então, hoje em dia, sabe-se que o clorofórmio, ele é altamente destrutivo, ele prejudica o fígado e prejudica também as células nervosas. Então, hoje ele nem é mais utilizado como anestésico. Além disso, nós temos também outro composto importante que é o DDT. Então, vejam a fórmula do DDT, é o dicloro, difenil, tricloroetano, né? Então, aqui está a fórmula do DDT. Então, para os alunos que não sabem, o DDT, ele é um inseticida poderosíssimo e foi utilizado na Segunda Guerra Mundial contra a malária, contra tifo e outros insetos, né, pertinentes que, né, habitavam a região. Só que o DDT, ele descobriu-se mais tarde que ele é extremamente venenoso e que, além disso, ele causa um grande desequilíbrio ecológico porque ele torna a casca dos ovos das aves frágil e muitas vezes os ovos se quebravam mesmo com o peso da própria ave. Então, o uso do DDT hoje é terminantemente proibido. Ele pode ser utilizado, mas com restrições e com registros na Polícia Federal, ok? Muito bem, então agora nós vamos para a última função antes do nosso intervalo, que são os ácidos sulfônicos. Então, veja lá, os ácidos sulfônicos são compostos com o grupo funcional RSO3H. Então, R de radical e o SO3H seria aquilo que caracteriza o ácido sulfônico, que é o grupo funcional. Sendo que o R é um radical derivado de um hidrocarboneto. O SO3H, que é o ácido sulfônico, ele é comumente proveniente do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Muito bem, então, eles são largamente utilizados como sulfas, né? As sulfas são remédios antibióticos feitos a partir de ácidos sulfônicos. Então, quando você assiste um filme de guerra lá, por exemplo, O Resgate do Soldado Ryan, você vê várias vezes os soldados colocando nos seus ferimentos um pozinho. Aquele pozinho é a sulfa, porque justamente ele é um antibiótico, né? Para evitar a inflamação, né? No caso do ferido. Então, veja só, como é a nomenclatura IUPAC dos ácidos sulfônicos? Então, nós dizemos lá ácido, mais o nome do hidrocarboneto correspondente, mais a terminação sulfônico. Então, vamos ver um exemplo aí, ó.
ácido 2-propano sulfônico. Então veja que o ácido sulfônico, o que caracteriza o grupo, está no carbono 2. Então por isso que o nome ficou ácido 2-propano sulfônico, ok? Então próprio porque são 3 átomos de carbono e o SO3H está justamente no carbono 2. Tânia, Diga. será que eu posso ir no banheiro? Ah, então vamos fazer um breve intervalo, né, Chico? Antes que as coisas aconteçam aqui no estúdio. Então vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Aguardo vocês. Estamos então voltando do nosso intervalo. Melhorou aí, Chico? Tudo bem, agora tudo bem. Isso, deu uma descansadinha, né? Então agora nós vamos ver as nossas 2 últimas funções de hoje e também do nosso programa. Das funções orgânicas, a próxima então vai ser os compostos organometálicos. Então os compostos organometálicos são compostos que apresentam pelo menos um átomo de metal ligado ao carbono. Esse metal pode ser o magnésio, o Zn, que é o zinco, o Pb, que é o chumbo, e o Hg, que é quem? Quem será que é o Hg? O mercúrio? Exatamente, então o Hg é o mercúrio. Então nós vamos ter esses metais ligados aos hidrocarbonetos. Só que existe um que é o mais importante, que são os chamados compostos de Grignard. Grignard foi o cientista que descobriu a reação do haleto, que seria o hidrocarboneto, mais o cloro, flúor, bromo ou iodo, com o magnésio. Então, olha só o que acontece nos compostos de Grignard. Nós temos, então, no composto de Grignard, uma reação onde o magnésio assume a posição central. Então, ele fica entre o radical e entre o X, que seria um haleto, ou cloro, flúor, bromo, iodo, etc. e tal, que nós acabamos de ver. Então, como está escrito ali, R radical, Mg magnésio, e o X seria, então, o halogênio. Alguma pergunta? Tânia, onde está o magnésio também pode ficar algum daqueles outros metais que você falou, né? O zinco, o chumbo. Isso, Chico, o mercúrio. Só que para os compostos de Grignard, nós utilizamos o magnésio metálico, tá? São vários os metais, mas para os compostos de Grignard, especificamente o magnésio metálico. Então vamos ao exemplo. Nós temos lá então o cloreto de etilmagnésio. Então nós temos o R, que seria o CH3, o Mg, que seria o magnésio, e o cloro, que seria o X, o nosso haleto. Então vamos agora à nomenclatura e o PAC desses compostos. Então olha lá. Novamente, nós vamos utilizar a nomenclatura fluoreto, brometo, iodeto ou cloreto, mais o nome do radical e mais o nome do metal que está sendo utilizado. Então, veja que nos compostos de Grignard, nós não vamos ter o nome usual, nós vamos ter apenas o nome e o PAC. Então, veja lá o exemplo. Cloreto de etilmercúrio, que é o CH3, CH2 é o etil, né? O cloreto é o Cl e o mercúrio é o Hg, então cloreto de etilmercúrio. O cloreto de etilmercúrio é uma substância que é, aliás, muito utilizada na conservação de sementes, porque ele é um ótimo fungicida. Só que o mercúrio, quando se trata de contaminação, ele pode nos causar problemas seríssimos, inclusive no sistema nervoso central, pode nos deixar até mesmo débeis, né? Então, quem trabalha com o mercúrio diretamente tem que ter muito cuidado para que a pele, para que o organismo não absorva o mercúrio, porque ele é altamente cancerígeno também. Ele se acumula no organismo e não pode ser eliminado, tá? Então, nós temos aí o cloreto de etilmercúrio. Joia, pessoal. Agora, nós vamos para a última função orgânica de toda essa série aí que nós vimos. E a função que nós vamos ver agora é a função tilcompostos.
Engraçado o nome, né? Mas não tem nada a ver com tio, nem com sobrinho, nem com parente nenhum. Tiocompostos porque eles possuem em sua estrutura o enxofre. Então vamos ver a definição dos tiocompostos. São compostos que apresentam em sua estrutura um ou mais átomos de enxofre. E para quem não sabia, o enxofre é a letra S maiúscula, é o símbolo químico do enxofre. Vamos ver lá o próximo. O prefixo tio significa a presença do enxofre. Então veja só, indica a formação de um composto em que houve a troca de um átomo de oxigênio por um átomo de enxofre. Agora veja, o próximo PP vai exemplificar para vocês. Todos os compostos oxigenados, então, podem se tornar tiocompostos quando nós tiramos o oxigênio e no lugar colocamos o S, que é o enxofre. Aí vamos ter os tiocompostos. Vamos ver então alguns exemplos. Então venha cá comigo. Vamos pegar aqui a varetinha para mostrar para vocês. Por exemplo, o álcool. O álcool tem o oxigênio como, OH, indicando que é um composto oxigenado. Se nós trocarmos o oxigênio pelo enxofre, nós vamos ter um tioálcool ou tiol. Agora veja aqui, se nós temos um éter, que nós estudamos hoje, oxigênio entre dois radicais, e trocamos o oxigênio pelo enxofre, nós vamos ter um tioéter, Ao invés de termos apenas o éter, nós vamos ter o tioéter. Agora veja o grupamento cetona. Você se lembra das cetonas? C-O. Então, sempre que tínhamos o carbono fazendo dupla com o oxigênio, tínhamos o grupamento cetona. Trocando o oxigênio pelo enxofre, nós vamos ter C-S. Vamos ter uma tiocetona. E por último exemplo aqui, que são os tiocompostos mais comuns, nós temos o fenol. Lembra do fenol? OH ligado diretamente no anel benzênico. Então esse era o fenol. Trocando-se o oxigênio pelo enxofre, nós vamos ter o tiofenol. E por que é que isso pode ocorrer com o enxofre? Trocar o oxigênio pelo enxofre. Pelo seguinte, porque ambos pertencem à mesma família. A família 6A da tabela periódica. Possibilita, então, que o enxofre faça a mesma quantidade de ligações que o oxigênio. Então, temos aqui os tiocompostos. Vamos ver, então, alguns exemplos, então. Nós temos aqui o etanol, que você já conhece bem, Então, temos lá o OH, que é o que caracteriza o álcool, e MET-ET, porque tem dois carbonos, AN, simples ligação, e OL, terminação do álcool. Agora, para termos um etanotiol, é só substituirmos o oxigênio pelo enxofre. Então, nós teremos etano, porque nós temos os dois carbonos, e tiol, por causa do grupamento SH. Agora, veja a cetona, que é a propanona. Aqui na propanona, nós temos CH3, C-O, CH3. Tirando o dupla O e colocando dupla S, nós vamos ter uma propanotiona, pessoal. Propanotiona. Então, CH3, C-S, CH3. E para terminar, nós temos aqui o exemplo do fenol, OH ligado ao anel benzênico. Então, trocando-se o oxigênio pelo enxofre, nós vamos ter então um tiofenol. Então, agora, revisando aí para você gravar bem direitinho como a gente dá nome aos tiofenóis. Veja lá, nomenclatura. Inclui-se o termo tio antes do sufixo característico da função oxigenada correspondente. Alguma pergunta aí, Chico? Eu estava pensando, então, a gente precisa saber, a gente precisa descobrir qual é a função daquele composto, de onde a gente vai tirar o oxigênio e botar o enxofre, Senão a gente não vai saber dar o nome. Exatamente, tem que saber se é um éter, se é uma cetona, se é um fenol, se é álcool, Por isso que é importante sempre aquele resumo que a gente diz para você, das funções para você estar sempre voltando. Que química orgânica, o conteúdo você vê, mas tem que estar sempre relembrando, porque as coisas estão muito relacionadas e interligadas, Tânia, bom, diga, Chico. Quer dizer que hoje, com o tiocompostos, dá para eu fechar já a minha tabelinha? Dá para você fechar que nós terminamos, então, todas as funções orgânicas. Agora, você sabia, Chico, que os tiocompostos, eles têm um cheiro muito desagradável? Não?
Eles têm um cheiro desagradabilíssimo, veja só. O gambá, quando ele se sente assim no momento de perigo, o que ele faz? Ele libera um líquido amarelo e mal cheiroso pra caramba. Essa substância que ele libera é uma substância dos tiocompostos. Então, esse cheiro desagradável é justamente por causa do tiocomposto presente no líquido, certo? Mas existem outras substâncias que uns acham desagradável, outros acham já que é agradável, né? Eu, pelo menos, gosto do cheiro do alho e da cebola. O que você me diz? Você gosta ou não gosta? Eu gosto do alhozinho, viu? Ah, eu também gosto. Inclusive, o alho e a cebola fazem muito bem para a saúde, né? Mas tem um cheiro extremamente forte. Então, veja só. O alho, por exemplo, é formado pelo 2-propenotiol, né? CH2 dupla CH, CH2 e olha o SH lá, indicando que é um grupamento tiol. E veja a cebola lá, ó. A cebola é o 1-propanotiol, CH3, CH2, CH2 e o SH. Então não esqueça que ambos, né, são compostos derivados dos tiocompostos, ok? Nós temos também o gás mostarda, você já deve ter ouvido falar no gás mostarda. É um gás utilizado nas guerras químicas, pessoal. Ele tem um cheiro muito parecido com o do alho e ele causa bolhas no corpo todo, além de ser um gás muito venenoso. Então, é utilizado máscara de gás em toda a guerra química para que não haja inalação do gás mostarda, que é extremamente perigoso, é um tiocomposto, né? O nome dele é o tioéter hiperita. Né? É o gás mostarda. Muito bem, então agora, Chico, que nós já terminamos todas as nossas funções, que tal chamarmos agora então as nossas dicas de estudo? Bom, a minha dica de hoje é que, já que nós terminamos todas as funções, então faça o seu resumo geral, que nós vamos utilizar esse resumo na próxima aula. Então, um resumo de todas as funções da química orgânica que nós estudamos nesses capítulos aí, ok? E não esqueça, então, de fazer os testes do seu material didático para você ir treinando, diferenciando uma acetona de um éter, de um tiocomposto, né, de um aldeído e etc. e tal. Então, faça os seus exercícios e próxima aula, resumo na mão, então, para iniciarmos já a próxima aula diferenciando as funções, ok? Muito bem, então, gente, por hoje é só. Então, nós vamos nos despedindo por aqui e eu aguardo vocês, então, até a próxima aula, ok? Então, tchau para vocês e tchau para você também, Chico. Obrigadão pela aula de hoje, viu? Obrigado você, Tânia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na aula de hoje, conhecemos mais algumas funções da química orgânica. Começamos com a função éter. Os éteres são compostos que vão ter em sua estrutura o oxigênio, exatamente entre dois radicais, um radical à esquerda e outro radical à direita. Conhecemos os aletos orgânicos e os ácidos sulfônicos. Então, os aletos orgânicos são os compostos que vão ter em sua estrutura o cloro, o bromo, o iodo, às vezes o flúor também, né? Então, eles vão estar presentes pela retirada de um dos hidrogênios e no lugar entra um desses aletos, formando então aletos orgânicos, ok? E vimos também os ácidos sulfônicos, que vão ter em sua estrutura o HSO3, onde nós temos as sulfas, que são os antibióticos. E concluímos vendo os organometálicos e os tiocompostos. Os compostos organometálicos vão ter, como o próprio nome já diz, um metal entre o halogênio e o hidrocarboneto. E os mais importantes são os compostos de Grignard. E os tiocompostos são aqueles que nós obtemos através da substituição do oxigênio pelo enxofre. São os tiocompostos. Até a próxima aula.